Olá, este é um trabalho sobre reconhecimento de voz feito pelos alunos da Universidade Federal de São Paulo, Felipe Zanichelli e Jennifer Lins. Neste trabalho, iremos abordar um pouco sobre o funcionamento do reconhecimento de voz e as tecnologias utilizadas atualmente. O reconhecimento de voz nada mais é do que um conversor de padrões. Ele converte padrões sonoros, ou seja, a voz, para padrões de símbolos, ou seja, sílabas e palavras. A língua portuguesa, por exemplo, tem 36 fonemas, isto é, 36 padrões diferentes que, quando combinados, formam diferentes palavras. A primeira etapa do reconhecimento de voz é o pré-processamento. Nesta etapa, a voz do locutor é normalizada para um padrão bem definido, visto que tons mais fortes ou mais fracos podem afetar o padrão da onda. Além disso, autômatos finitos determinísticos de pilha podem ser usados para retirar a repetição desnecessária de alguns fonemas. Os primeiros reconhecedores de voz propostos funcionavam como um conjunto bem definido de regras gramaticais e sintáticas, que eram aplicadas após o reconhecimento do fonema. Tais regras podem ser vistas como um dicionário, onde um dado conjunto de fonemas ordenados temporalmente compunha uma palavra. Porém, tais regras não eram eficazes no dia a dia. Por exemplo, diferentes locutores podem ter diferentes sotaques. Um exemplo mais próximo pode ser dado quando um locutor tem a intenção de perguntar "Você está bem?", porém, como vício de linguagem, o locutor acaba falando "Você está bem?". Como se não bastasse, a sílaba "tá" não existe no idioma português, sobrando ao reconhecedor juntar as duas primeiras sílabas a fim de obter uma palavra de seu dicionário, seta. Agora vou apresentar a vocês 3 das diversas opções propostas para a resolução do problema anterior. A primeira opção é de todo locutor falar de acordo com o idioma, deixando de lado o sotaque regional, ou seja, o locutor se molda ao computador, o que não é muito prático, visto que o computador deveria solucionar nossos problemas e não gerar outros. A segunda opção é desenvolver um software diferente para cada sotaque, o que é muito trabalhoso e limita o uso de um software àquela determinada região, já que diferentes regiões quase sempre têm diferentes sotaques. E a terceira opção, e também é implementada atualmente, é desenvolver um reconhecedor que corrige o sotaque do locutor. Tal façanha é possível graças aos modelos estatísticos, onde após um treino intensivo de um algoritmo de aprendizado de máquina, este pode ser robusto a ponto de ignorar diferentes sotaques. Voltando ao exemplo anterior, quando um software de reconhecimento de voz reconhece a sílaba C, ele identifica que há uma grande probabilidade desta sílaba na realidade significar você. E o mesmo acontece para tá. Para montar uma frase, o modelo estatístico pode montar diversas frases com as diversas opções de palavras e, ao final, escolhe como resultado aquela frase ou palavra com maior probabilidade. Agora que já vimos como um modelo estatístico pode ser útil para o reconhecimento de voz, vamos explicar como o modelo estatístico e o reconhecimento dos fonemas ocorrem. O modelo estatístico mais utilizado na computação é a rede Bayesiana. Esta rede calcula a probabilidade de um objetivo a partir de um cenário dado. Por exemplo, calcula a probabilidade de uma pessoa estar doente, se ela tem febre e está tossindo. Um dos pontos fortes desta rede é que ela pode ser facilmente ajustada aos mais diversos tipos de uso, além de ter uma fácil e intuitiva representação gráfica, o que ajuda a entender o problema modelado. As redes bayesianas podem também ser utilizadas como classificadores. Como dados de entrada, temos as seguintes opções. A primeira é dividir as intensidades de som em partes iguais, como por exemplo em 5 diferentes intervalos: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Note que estes intervalos também representam classes, como no exemplo anterior, a febre e a tosse. Ou seja, são dados preliminares, cujos quais a rede vai calcular a probabilidade de representar ou não um determinado fonema F. Como dito, a saída desta rede é a probabilidade do conjunto de entrada pertencer a um fonema F. Como a língua portuguesa tem 36 fonemas, são necessários 36 redes diferentes, uma para cada fonema.
Ao final, basta selecionar aquele fonema que tem a maior probabilidade de estar correto. Bom, basicamente, o que uma rede bayesiana faz é calcular a probabilidade de um objetivo, isto é, de um fonema F, dado as classes de intensidade de som de uma certa amostragem. Note que a rede cresce em complexidade conforme maior o número de classes, maior a frequência de amostragem e maior o intervalo amostrado. Ainda, na rede bayesiana, uma variável A é dita dependente de B se existe uma aresta que sai de B e chega em A. Isto implica que não se pode calcular o valor de A sem o valor de B. Existe também o conceito de condicionalmente dependente, isto é, A é dependente de B, dado uma terceira variável C. Isto implica que caso as variáveis B e C sejam observadas, é possível estimar o valor de A. Como a variável B é dita independente de A, se nenhuma das duas dependências anteriores existirem, isto é, se não existe dependência direta e nem condicional. Embora tenha várias utilidades, um grande limitador da rede bayesiana é de que ela não trata dados temporais. E a base do som, os fonemas, são ligados temporalmente, isto é, o início de um fonema está ligado ao fim de seu antecessor. Para corrigir isto, nos reconhecedores de voz é utilizado o modelo oculto de Markov. O modelo oculto de Markov pode ser encarado como uma extensão da rede bayesiana, porém com novos conceitos de retroalimentação, isto é, os dados computados anteriormente servem como dados de entrada para o processamento atual. E dados observados no momento atual podem interferir entre si, isto é, voltando ao exemplo da febre e da tosse, podemos adicionar um novo dado de entrada, suando frio, onde tal dado pode reforçar a credibilidade do indivíduo estar com febre. A figura mostra um exemplo de modelo oculto de Markov. Veja que, para o processamento da probabilidade de um dado fonema, é necessário a informação de qual fonema foi reconhecido anteriormente. Note também que dados observados agora podem interagir entre si para reforçar ou enfraquecer as probabilidades de outros dados observados. Um problema geral com estes modelos estatísticos é que eles são sensíveis a seu treinamento. Isto é, às vezes eles podem forçar uma resposta errada, pois um certo vício de linguagem foi introduzido, como por exemplo, um locutor fala menininho, mas o software conhece a palavra menininho. Agora já sabemos como funciona o modelo oculto de Markov e como funciona um software de reconhecimento de voz. A seguir, vamos apresentar uma mudança feita pela YouTube neste modelo, que permite um reconhecimento de voz mais rápido, aquele que você pode ver como a legenda automática. A probabilidade de uma palavra fazer parte de uma frase pode ser dada pelo produto das probabilidades de todas as palavras estarem certas, vezes a probabilidade desta palavra dadas as outras palavras anteriores. Como podem ver, à medida que a frase cresce, o custo computacional também cresce. Agora, a solução utilizada pelo YouTube é, ao invés de adicionar diversas restrições à probabilidade de uma palavra W, adicionar uma estimativa das restrições, onde esta estimativa pode ser dada pelas palavras com maior probabilidade de pertencerem à frase, ou ainda as últimas N palavras. Bom, agora iremos ver um resumo do que foi dito no vídeo. Bom, no pré-processamento ocorrem dois ajustes principais. A normalização, que visa ajustar o som capturado em intensidades dadas por muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. E a eliminação das repetições dos fonemas, com o intuito de diminuir o número de fonemas que deverão ser apresentados ao modelo estatístico. Nos modelos estatísticos, podemos destacar a correção de diferentes sotaques, feito pela geração de diversas palavras parecidas e suas probabilidades de pertencerem à frase.
e a sensibilidade ao treinamento, onde vícios de linguagens introduzidos no processo de treinamento podem influenciar na identificação de uma palavra errada, mesmo que o locutor tenha falado certo. E, finalmente, no YouTube, temos a simplificação entre dependências no modelo de Markov, onde uma simplificação no modelo visa diminuir o tempo de processamento, sem afetar notavelmente a precisão da probabilidade. Este é o fim desta apresentação. Muito obrigada a todos por terem nos assistido.